Senhores, hoje é dia 30 de janeiro de 2025 e eu convido todos a comemorarem mais uma vitória do governo Lula-PT e da sociedade como um todo. Em dezembro, só em dezembro de 2024, o governo Lula-PT tirou do bolso do povo, do seu bolso, o valor de 261 bilhões de reais. Sim, senhores, somente no mês de dezembro de 2024, o governo Lula-PT fez uma transferência de dinheiro do povo para o Estado, no valor de 261 bilhões de reais. E com isso, o governo Lula-PT bate um recorde, graças aos pagadores de impostos. No ano de 2024, a arrecadação do governo Lula-PT atingiu o valor recorde de 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Senhores, lembrem-se de como foi o seu ano de 2024. Muito trabalho, privações, insegurança, alimentos caros, saúde pública precária, educação pública precária e muitos dos seus conhecidos e parentes, infelizmente, não chegaram ao ano de 2025 para que pudessem comemorar o fato de o presidente Lula ter 2 trilhões e 700 bilhões de reais nos cofres públicos. Enquanto os senhores e seus familiares passam o ano de 2024 privando-se de uma vida mais confortável, o presidente Lula, sua esposa e seus sequazes viveram no conforto, na bonança, na fartura, tendo acesso ao melhor atendimento médico que os seus impostos podem pagar. E os senhores e seus familiares na fila do SUS. E o secretário especial da Receita Federal comemorou a arrecadação recorde do governo Lula-PT. É o que nós esperamos de um servidor público. Teoricamente, parcela da sociedade brasileira decidiu dar ao presidente Lula, logo após ele ser retirado da cadeia por uma decisão do STF, a oportunidade de decidir o que fazer com o valor de 2 trilhões e 700 bilhões de reais que foram retirados no ano de 2024 do bolso do povo e transferidos para os cofres públicos. Senhores, entendam como é bom para as suas vidas trabalhar duro e dar mais da metade de tudo o que os senhores ganham para políticos, burocratas e seus associados. Afinal, o Estado sabe o que é melhor para os senhores. Sabe melhor do que os senhores o que fazer com o seu dinheiro. E agora, em 2025, com a comida cada vez mais cara, além da picanha não ter chegado na mesa do brasileiro, o presidente Lula exime o governo de qualquer responsabilidade sobre a alta dos preços e diz que a comida está mais cara por culpa de quem vende os alimentos. Segundo o presidente Lula, os indivíduos que trabalham arduamente na lavoura, o caminhão que transporta o alimento do campo para a cidade, o dono do mercado que vende o alimento para o povo, todos eles são os culpados pela alta dos preços dos alimentos. Na cabeça da galera da esquerda, o fato de o governo Lula-PT ter tomado
2 trilhões e 700 bilhões de reais do povo, em forma de impostos, não influencia em nada na alta dos alimentos. Mas, como sempre, é necessário fazer-se a pergunta certa. Se o governo Lula-PT tirou 2 trilhões e 700 bilhões de reais do bolso do povo em 2024, se nenhum serviço público funciona com excelência para o povo, se os servidores públicos do alto escalão dos 3 poderes vivem cada vez mais no luxo e aumentam seus privilégios, se os juros e amortização da dívida pública, atualmente em 8 trilhões de reais, consomem mais de 80% do nosso dinheiro, onde o governo Lula-PT está gastando os 2 trilhões e 700 bilhões de reais em impostos que tirou do bolso do povo? Como pode o povo estar vivendo na miséria e o presidente Lula, ministros, políticos, servidores públicos e seus associados estarem vivendo com fartura e luxo? Bem, para nós, pobres pagadores de impostos, resta acordar cedo, trabalhar duro, respeitar as leis e pagar os impostos em dia. Afinal, como disse o ministro do STF, senhor Luiz Roberto Barroso, voltamos à normalidade democrática. E isso que nós estamos vivendo é a normalidade democrática. Eu agradeço a todos que assistiram este vídeo, por terem ouvido minhas palavras. E aos mais jovens, recomendo que honrem seus pais. Um grande abraço a todos e que Deus nos ajude.